Olá, caros ouvintes! Estamos reunidos de novo para mais um fantástico episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Cláudia. Eu sou o Pedro. Olá. E vamos rever um fantástico episódio de Manifest. Música. Aprecio muito o entusiasmo com que tu dizes música quando fazes a intro. Eu nem costumo dizer. Tens muita graça. Ai, Cláudia, Ai, conta-me. valha-me São Brás de Alportel. Este episódio foi fora de série. Foi, não foi? Foi, Não sim, foi senhora. dentro de uma série, é a segunda season. Pronto, está bem, mas ainda assim foi muito bom. Foi, não foi? Eu avisei. Sim. Eu avisei. Este é muito bom. Este é muito bom. Não foi perfeito, não foi um episódio perfeito. Mas, Epá. mas pronto. Dá para o gasto. Gostei. Foi melhor que o anterior. Sim. Pronto. Sim. Espera, acho que ainda não estou capaz de dar essa resposta. Deixa-me rever o episódio contigo, conversar um bocadinho sobre ele e depois no fim logo te digo, está bem? Ok. Eu vou só dar a minha opinião. Eu acho que foi melhor que o anterior, porque o anterior foi um episódio muito bonito em que não aconteceu nada. Uhum. Quer dizer, aconteceu, tipo, encontrar o TJ, não sei o quê, mas foi tipo, não avançou na história. Sim, sim. Pronto. Foi aquilo, terminaste com o fogo e depois foi só a resolução do fogo. E foi um episódio muito, muito bonito e é um dos meus preferidos, o anterior, mas acho que este é melhor em termos de excitement. Então vamos lá, queres começar por onde? Estávamos nós aqui a pensar que temos 3 grandes cenas, certo? A esquadra, Sim. a casa dos Stones e o laboratório da Sunvi. Sim. Eu gostava de começar pela que menos me interessou. Ok. Foi o laboratório da Sunvi. Ai, a sério? O que menos me interessou foi a esquadra. Que engraçado, a esquadra foi a que mais me interessou. A sério? Sim. Uau. Estranhamente, eu também tipo, se o Pedro do futuro voltasse para trás e me tivesse dito, olha, a parte que tu vais gostar mais não é a parte da mitologia no próximo episódio, eu não acreditava. Achava que esse Pedro do futuro era um ciborgue a fazer-se passar pelo Pedro do futuro. Porque normalmente é a parte da história que eu mais gosto. Em geral, neste género de séries e nesta em particular, é a que eu mais gosto, mas neste episódio não esteve no ponto, vamos dizer assim. Oh. E depois podemos conversar um bocadinho mais sobre isso quando chegarmos a essa parte. Ok. Então vamos ao Mas laboratório. então como é que equilibramos isto? Espera lá, para mim a parte do laboratório foi a menos fixe, mas para ti foi a mais fixe, é isso? Não foi, não. Para mim foi a intermédia. Okay. Eu poria de baixo para cima a esquadra, o laboratório e a casa do Stone em cima. Ok. E tu porias aparentemente o laboratório, depois a casa do Stone e depois a esquadra, certo? Sim. Não, mas então pronto, podemos fazer um bocadinho diferente, começamos com esta. Olha, a parte do laboratório eu não gostei muito porque, não sei, aquela caracterização da Sunvi achei que eles estavam a levar-nos numa certa direção quando vimos aquilo que ela estava a fazer nos últimos episódios de estar nela própria e depois bem, no fundo aquilo que conversámos com a Raquel a semana passada sobre o facto daquela coisa que ela meteu para a veia estar a fazer o seu id vir ao de cima. E neste episódio descolaram um bocadinho Sunvi dessa história típica de Dr. Jekyll e Mr. Hyde e colaram-na a um personagem bem, basicamente toxicodependente. Eu senti toda a energia que eu senti da Sunvi neste episódio foi estás com uma pedra de coca que nunca mais acaba.
E acho mesmo que a atriz foi nessa direção, aquela estrica toda na boca a falta de concentração, e anda de um lado para o outro e faz isto e faz aquilo, depois esquece do que está a fazer, mas não deixa de ter a energia sempre lá em altas. E foi interessante colocarem-na nessas cenas com o Zeke à mistura, porque ele é um adito em recuperação e, portanto, faz um contraste interessante. Mas fora isso, quando espremes essa história, para mim foi a história C do episódio, ou a história B2 ou B1, vá, mais vitaminas. Quando espremes, o que é que sai para além dessa dinâmica entre os dois, que ainda por cima é uma dinâmica que não prevejo que venha a ter continuidade. Foi uma coisa que aconteceu neste episódio, assim um bocadinho ao estilo de bottle episode, aconteceu-lhes aquilo aos dois, mas não vejo como é que isto vai ter futuro. Quando espremes, era essa a minha pergunta para ti, o que é que sai dessa parte da história? Se calhar houve alguma coisa que eu não vi. Não necessariamente. Eu acho que esta parte da história foi suposto ser um suporte à parte que eu diria que era o principal da história, que foi a casa dos Stones. E sim, concordo contigo que foram mais nessa postura com a Sunvi, mas acho que apesar de tudo a atriz esteve muito bem. E gostei muito de vermos a atitude do Zeke, assim que começou a ver aqueles sinais e diz: não, a mim não me vais tu injetar isso. Acho que foi uma luz interessante no personagem do Zeke, que poderia ter... Bem, ele está a ver-se a morrer, supostamente, não é? Tipo, com os frostbites e não sei o quê. Sim. Portanto, ele podia, numa de desespero, tipo, tá bem, vá, eu consigo. Mas ele... conseguimos perceber que a recuperação dele está a funcionar quando ele diz: não, isso não vai funcionar comigo. Se é para isso, mais vale não fazer nada. Sim. Ele aí levantou um cartaz de eu conheço-me a mim próprio, relevante, bastante relevante. E que sinceramente acho que ainda não tínhamos visto a 100% com o Zeke. Ainda estávamos assim naquela... será que sim, será que não? Pronto, depois trazemos a Alex só para 2 ou 3 cenas, ok? A Sunvi diz porcaria. Mas pronto, acima de tudo, acho que isto serviu como suporte à história principal, em que percebemos os efeitos que está a ter a Sunvi tentar ver-se livre dos Collings. Estás a falar da pista que eles deixaram para o futuro, ou de qualquer coisa que se tenha desenvolvido mais dentro deste episódio? Não, mas basicamente a pista que eles deixam, do que eles estão a ler no livro e que diz que as pessoas ficam malucas quando se tentam ver livros do Colling. E aqui podes ter duas coisas, porque assim, se vais a pensar lá no tempo do Al-Shazur, provavelmente eles tentaram ver-se livre dos Collings como aquele que se mandou-se do telhado, os outros que se iam mandar do carro. Portanto, ou seja, não foi um tentar ver-se livre dos Collings com um soro direcionado para a proteína. Pois não tinha como, não é? Não é? Convenhamos. Portanto, na verdade, ninguém ainda tentou com a Sunvi, certo? De uma forma científica. Se calhar ali na altura medieval, ou que era aquilo, havia outras técnicas. Se calhar furaram o crânio uns aos outros, fizeram a trepanação ou uma cena assim. Provavelmente tentaram alguma coisa. Sim, o que eu estou a dizer é que de certeza que não com a Sunvi, com uma proteína direcionada para o ADN. Isso seguramente não. Pronto. O que significa que o facto deles dizerem aquilo não invalida o que a Sunvi está a fazer e que possa eventualmente resultar. No entanto, de momento não está a resultar e foi um bocado um throwback porque o Zeke está a ficar sem tempo e a série também, porque faltam tipo 4 episódios. E aí tu começas a ver tipo, a série não resultou outra vez. Então, mas espera lá, não resultou? Não, espera, resultou, tipo, ela deixou de ter Collings. Ok. Mas aparentemente tem side effects. Ok, o que não quer dizer que não tenha curado, embora tenha criado outro problema, não tenha curado o problema que ela estava a tentar curar. Está bem, mas é assim, supostamente eu acho que a sensação que eu tive foi que o que a Alex lhe fez foi tipo um penso rápido. Estás aí maluquinha, vamos descer os níveis de dopamina. Certo. Mas
Para começar, não sei se isso anula ou atrasa o efeito da outra cena. Depois eu não percebi se a outra cena é uma coisa que tipo, fazes uma vez e está bom ou tens que ir fazendo. Okay. Ainda não consegui perceber. Se é tipo um tratamento, né? É tipo, ela agora tem Sim. que pôr de 15 em 15 dias, ou estás a perceber? Sim. E até que ponto isso vai mexer lá com os níveis de dopamina dela? Não sei. Não me parece é que seja tão simples como injetas o soro dela, olha, subiu-te a dopamina, agora tomas uma cena para descer a dopamina e está bom. Sim. Estás a perceber? Bem, não sei, Cláudia, porque pronto, estes laboratórios funcionam com microscópios mágicos que conseguem ver o ADN só pela saliva da pessoa em 2 segundos, portanto... É verdade. Já não digo pronto, nada. o laboratório dela é mega especial. Mas ainda assim, a sensação que eu tenho é que não é assim tão simples como, olha, isto cria um side effect, mas depois a gente mete um anti-side effect e está bom. E funciona tudo perfeitinho. Confesso que não sei. Começo a achar que isto é um spin-off de Harry Potter e o laboratório da Samvi é só a sala de poções do professor Snape. Mas percebemos por essa conversa também que lá estão eles a avançar com o tempo, devagarito e tal. Lá disseram que passou mais uma semana ou 2. Sim. Que a Sanvi diz que não tem callings há 2 semanas. Uhum. Pronto, e foi o tempo dela fazer os exames ao Zika e mais não sei o quê. Sim. Pronto, é uma timeline relativamente flexível. Pronto, mas eu tinha uma pergunta assim em relação a isso. Porque ela diz assim, não tive callings há 2 semanas. E eu já na primeira vez que eu vi isto pensei isso. E digo eu assim, então era suposto ter tido? Então estes anormais não nos andam a mostrar os callings todos? A gente anda a faltar a callings. Eles andam a ter callings se não vêm para a divisão. Repara, ela diz, eu não tenho callings há 2 semanas. Não ouviste o Zico dizer, eu também não. Mas se calhar também eu não teve. Sim, mas o que eu quero dizer é, se ninguém teve, não é nenhum indício de que o soro dela esteja a resultar. É só tipo o fantasma do avião estava caladinho e não tinha nada para dizer. Não Estás sei. a perceber? Se calhar se é suposto ela sente... dizer isso como um indício de que o soro está a funcionar porque eu não tenho callings há 2 semanas, devia ser quando está em comparação com outras pessoas que tiveram callings. E ela não teve. Eu percebo a tua cena, mas sei lá, nós há bocado antes de pormos a gravar, tu disseste-me assim: olha, desliga lá o teu microfone porque eu acho que tenho aqui uma interferência. E depois pediste-me para eu estar calado, mesmo com o microfone ligado, para ver se a interferência estava lá. E estava. Ou seja, se calhar, mesmo quando o fantasma do avião não está a falar, eles sentem que têm o canal aberto, por assim dizer. Duvido. Não sei, digo eu, não sei. Eu não tenho callings como eles, só tenho callings contigo durante a gravação do podcast. Mas eles podem ter outros callings mais irrelevantes, tipo, estão a pegar num queijo fresco no supermercado e ouvem o Not that one! E depois vão ver e está fora da validade, ou assim, não sei. Tipo, têm que pegar noutro. Pode ser coisas que não interessam para a história. Isso é muito útil. Vais comprar fruta e o callinho diz que não, que essa tem bicho. Ou quando vais tipo, sei lá, vais distraído a jogar Pokémon na rua e de repente levas com um stop! Porque estavas a ir de encontro a uma estrada que estava com o sinal vermelho ou qualquer coisa. Olha que isso já me teria dado jeito, tenho a dizer. Pronto, eles podem ter assim colinhos que não faz muita falta. Muito bom. Mas pronto, mas não achei particularmente interessante. Acho que não trouxe nada de significativo nem aos personagens nem à história. Mas percebo e concordo com aquilo que estás a dizer de basicamente depois de espremido servir um bocadinho de suporte àquilo que acontece na casa do Stone. E em particular, deixa-me só complementar aquilo que tu disseste sobre o que vem no livro. Não é só a cena de a cura os deixar malucos. Há uma passagem no diário do Al-Jazur que diz textualmente: a cura é o caminho para a extinção. Ok? E portanto, à semelhança daquilo que me tinha parecido há uns episódios atrás, que esta história ia abrir para afetar o mundo todo e os nossos heróis iam ter o destino da humanidade nas mãos a partir de certo momento, penso que essa passagem volta a dar um indício desses. Tu não te referes à extinção a menos que estejas efetivamente a falar da espécie toda, não é? Acho que poderiam ter arranjado outro termo ou encontrar as coisas de outra maneira se aquilo que queriam dizer era simplesmente os marinheiros do barco vão morrer
se tentarem curar, ou no caso dos nossos passageiros, os passageiros vão morrer se tentarem curar. Acho que aí não usavam a expressão extinção. Ok. Mas pode ser eu que estou a ler mal e estou a tentar ver aquilo que já acho à partida nestas cenas. Admito que possa ser isso. Mas pareceu-me, confesso que me pareceu. Não sei se tu, agora que eu falei nisso, te lembras disso ou se te passou ao lado. Não me lembro das palavras exatas, acho que me passou um bocado ao lado. Ok. Pronto, vamos ver se isso desenvolve ou não. Não sei se isso foi mesmo nas últimas cenas, mas eu chateei-me um bocado que eles estejam tipo a 40 minutos do episódio ou 35 minutos do episódio a obrigar o TJ a ler porque é o único que sabe latim e depois no fim o Ben lê o livro como se estivesse tipo, a ler em inglês normal. E pronto, foi precisamente esse género de coisas que fizeram com que esta parte mitológica do episódio não fosse a minha preferida. Acho que tinham aqui um episódio, esta história do barco, começa muito bem. Adorei a cena de... Logo nas primeiras cenas, tu começas a ouvir os trovões lá fora e começas a perceber que há mau tempo no canal e que a Grace está a ficar enjoada. Começas a ter a construção da fantasia de que estão num barco, sem tu dizerem explicitamente, mas se vires o episódio a segunda vez percebes que desde a primeira cena de todas está lá, e isso é muito divertido porque eles só reconhecem a presença desses elementos muito mais tarde. Pá, e adorei a cena em que a Olivia vai e abre a varanda e tu tens o plano a saltitar entre os Stones que estão a ter o calling e a Olivia, e atrás de cada um deles estão janelas, e conforme o plano anda para a frente e para trás, as janelas atrás deles estão a mostrar ora uma tempestade, ora um dia solarengo. E foi muito giro, foi bem feito, gostei. Acho que foi Percebeste antes disso que a tempestade era um calling e que os sintomas eram do barco? Não, de todo. Pronto, eu também não percebi, mas foi só nessa cena. Quando eles começam quando a Olivia começa a olhar de lado, estás a ver? E começa a dar a entender, espera lá, cá há aqui qualquer coisa que não está bem, tive a ideia. Mas pronto, tive a ideia tipo 10 segundos antes deles revelarem, e as séries também estão feitas para isso, para o espectador às vezes sentir que eu percebi antes do tempo. Não percebeste antes do tempo. Percebeste quando era suposto. Que foi quando eles te começaram a dizer que vinha aí. Mas... E é um passo importante quando temos um episódio em que o facto de a Olivia não ter callings é extremamente importante. Porque se ela não estivesse lá, eles não iam perceber tão cedo, pelo menos, que aquilo era um calling. Tá muito fixe. Está muito fixe, gostei muito. Achei um bocadinho desnecessário que o Ben, quando sai, com umas aspas, para a chuva, depois volte molhado. Eu percebo o que é que eles nos estão a mostrar, mas podia não voltar molhado. Acho que tinha sido mais interessante. Os callings são bem realistas, porque aqui há uns episódios atrás o Ben estava tipo a folhear um livro e começou a cair cinza de calling. E ele depois esfrega a cinza e fica com a cinza na mão. E suja o livro. Mas pronto, gostei muito da camisola do Ben neste episódio. Sério? Vai dar com os olhos dele, gostei, fez pandan. Então, mas e o que é que não gostaste? Bem, eu vou só dizer a única coisa que eu não gostei, que foi o que eu referi. Acho que é a única coisa neste momento que eu me lembro que eu tipo pensei, foi quando o Ben começou a ler, depois de ter entrado o episódio inteiro a dizer que só o TJ conseguia ler aquilo em latim. Mas ainda assim, eu, rainha das desculpas televisivas, tenho uma justificação para isso. Então? Eu acho que o TJ, a primeira vez, né, quando tipo, eles abriam uma página nova, ele tinha aquilo lá a traduzir, e depois ele deve ter tipo, escrito em inglês e posto um post-it em cima ou assim. E então o Ben depois já só estava a folhear e a ler a tradução. E convenhamos, o livro não tem assim tantas páginas quanto isso. E pode ser que o Ben, por alguma razão, tenha decorado aquela em particular, e portanto, ou uma ou duas em particular. Isso não me chateava, chateia-me ele estar literalmente a olhar para o livro e a andar com os olhos como quem está a ler, enquanto diz uma coisa em inglês e nós sabemos que lá está em latim. É que tipo,
Tudo bem, ele pode ter decorado, mas então não precisava estar a olhar para o livro como quem está a ler, estás a perceber? Foram os Mas lá Collins, está. foram os Collins. Ele pode estar a ler a tradução, que o TJ provavelmente até escreveu na margem, porque aquilo não é tipo um livro mega antigo emprestado por uma biblioteca nem nada, portanto... Não tem mal nenhum tu escreveres num pedaço de história com 3 séculos. É na boa. Anotar uma cena qualquer na margem, tipo, também não é por aí. Yeah. Mas esta parte da Casa do Stone sinto que foi contada em 3 tempos. Há um primeiro momento em que eles não sabem o que está a acontecer, há um segundo momento em que eles já perceberam o que está a acontecer, mas não conseguem resolver, e há um terceiro momento em que sabem o que está a acontecer e estão a conseguir resolver, e portanto a coisa tem uma conclusão. E eu gostei do primeiro arquinho, mas os 2 últimos dei por mim a ver o episódio e a fazer uma data de vezes. Porque acho que os argumentistas não sei, se calhar foi dia do trabalhador lá a meio daquela semana ou uma coisa qualquer, tiveram um stress e não puderam encontrar-se para escrever o episódio e o episódio essa parte não foi escrita. Foi, faltam-nos aqui umas cenas e é tipo, repete. E foi isso que eu senti na segunda e na terceira fase dessa história, foi que eles estavam só a ser repetitivos. O TJ diz a mesma frase umas 6 ou 7 vezes e o Ben a mesma coisa. O puto é o único que tem algum tipo de crescendo, porque a estrutura que ele vai tentando construir vai ficando mais e mais complicada e muda ao longo de toda a sua parte do episódio. Mas de resto não. A irritação que eles começam a mostrar, que é efeito da tempestade, acontece logo no início desse segundo momento desta parte da história, mas não sobe de tom. Ou seja, eu não sobe senti... um bocadinho, eles vão se enervando mais. O Ben começa a responder torto a toda a gente, tirando... Depois não te esqueças que é o Ben. E há ali uma altura em que ele começa, tipo... Tu vês que ele se irrita e responde mal. E depois há, por exemplo, a altura em que é preciso acalmar o TJ e o Ben para, respira fundo, ok, isto é só o calling, e tipo, puxa o Ben. Estás a ver? Puxa o Ben para a frente do calling. Mas, por exemplo, o TJ eu notei um crescendo. Tipo, ao início ele estava só tipo, ei, lá está esta a chatear, mas vá, está bem, vou ler o livro. E no fim estava tipo, eu vou-me embora, que eu estou a matar toda a gente. Pronto. Não... E aqui, acho que pela primeira vez tenho que dizer, acho que os atores não foram bem dirigidos ou não mostraram o melhor de si. Não, eu sei que foi uma cena completamente fora, porque é suposto eles estarem a fazer de meio loucos, mas acho que não é um range que estes atores tenham bem treinado. Eu gostei da Olive, gostei do TJ e gostei do Cal. Eu acho que o Ben andou ali para trás e para a frente, não fazia nada. Ele ia a um sítio, dizia uma coisa ao Cal, depois ia ao outro, dizia uma coisa ao TJ, depois ia ao outro, andava só ali para trás e para a frente. Sim. E a Grace passou o episódio todo encostado a alguma coisa enjoada, pronto, portanto também não fez muito. Coitadinha. Pois não sei, se calhar noutro cenário, se isto não tivesse acontecido na casa deles, tivesse acontecido noutro cenário que lhes permitisse, não sei, fazerem qualquer coisa de mais interessante com os personagens que não fosse vai da sala para a cozinha e da cozinha para a sala. É uma boa representação, por exemplo, daquilo pela qual a humanidade está a passar no momento em que estamos a gravar este episódio do podcast, porque pronto, estamos todos de quarentena e não fazemos muito mais do que ir da sala para a cozinha e da cozinha para a sala, mas ali, não sei, ali não... Senti pouquinho, senti que foi mal escrito, ou que foi escrito às 3 pancadas, que se ficaram pela primeira ideia que tiveram. Isto vai funcionar, confia em mim que isto vai funcionar. E acho que não funcionou como eles queriam. Não detestei, atenção, mas pronto, acho que podiam ter feito coisas um bocadinho mais divertidas com estes personagens neste setting. E agora que já criticámos
a produção da cena, o que é que Sim. me tens a dizer sobre a história em si? A história em si foi O muito livro, interessante. Sim. o dragão prateado. Sim, o dragão prateado eu percebi imediatamente o que era. Pronto. Ah, não acho que existe exatamente a mesma referência num dos primeiros livros da saga do Discworld, do Terry Pratchett. E há uma referência, penso que há uma referência precisamente a um dragão de prata, ou um dragão de metal, ou assim uma coisa do género, e veio-se a descobrir mais tarde que o personagem que está a ver aquilo, na verdade está a ter uma visão do nosso universo, estás a ver? Um universo um bocadinho separado do deles. É uma cena muito curtinha, mas no livro, mas penso que foi isso que me fez, assim que eles falaram aqui do dragão de prata, isso é o avião, é claro que é o avião. E fez-me pensar que o Al-Juzur tinha tido uma visão do avião. Ok. Não me fez pensar que o avião e o barco pudessem ter estado fisicamente no mesmo sítio. E isso levanta-me algumas questões que sobre as quais gostava de conversar contigo. Mas antes disso, queria só dizer que, ainda para fazer a transição da má produção da série para a história em si, acho que este teria sido um capítulo brilhante de um livro chamado Manifest. Percebes o que eu quero dizer? A história escrita, contada, acho que teria tido muito mais interesse do que vista a desenrolar-se. Mas pronto. Em relação a essa cena, tenho uma dúvida para ti, Cláudia. Dúvida. Porque eu acho que nós temos 3 cenários possíveis e eu gostava de saber em qual deles é que tu, não em que achas, porque se calhar até já sabes mais, se bem que agora com a pouca quantidade de episódios que faltam para estarmos os dois ao mesmo nível, se calhar já não há muito que tu saibas, mas pelo menos o que é que achaste na altura. Em qual dos 3 cenários é que estamos? Estamos no cenário número 1, porta número 1, foi o avião que viajou para trás no tempo. Porta número 2, foi o barco do Al-Juzur que saltitou para a frente no tempo e depois voltou ao seu tempo. Ou, porta número 3, tanto o avião como o barco viajaram os dois para outro ponto do espaço-tempo. É essa a minha dúvida para ti. Ai, minha nossa. Eu não tenho uma resposta para ti. Não quer saber se sabes, quer saber o que é que tu achaste. Não. Se Sim, achaste alguma coisa. Ok. Inicialmente a primeira coisa que eu achei, porque acho que é o que eles nos tentam levar a achar, é que o avião é que foi para o ponto do barco. Ok. E pode ter sido isso, porque nós sabemos que o Cal, o sonho que o Cal tem, o calling que o Cal tem da Spiderweb para montar o barco, sim, é daqueles callings que só o Cal é que tem até agora, que é quando o avião vai a passar pela tempestade e o Cal tem o calling de que está acordado. E lembras que nós falámos disso uma vez, que tu até disseste, o miúdo pode ser especial porque aparentemente ele era o único que estava acordado. Sim, eu acho que não era, eu acho é que ele tem callings em que está toda a gente a dormir e ele é o único que está a ver coisas. Tu achas que aquelas cenas do Cal não são flashback, são callings? Sim. Ok. São tipo sonhos e callings, tipo, o calling mostra, da mesma maneira que eles têm aqueles como foi para salvar a Sanvi e o puto do fígado e não sei o quê, em que estão no avião, não sei porquê, só para comunicarem uns com os outros. Eu acho que o fantasma do avião manda aqueles callings ao Cal, portanto, o Cal não experienciou aquilo já, que não é flashback, é só, pronto, é um calling. E já foi várias vezes que nós vimos o Cal a ter este tipo de visões, em que está tudo a dormir e ele está acordado e vê qualquer coisa que é importante. Sim. Pronto, e então eu acho que é isso. Acho que é mensagens do fantasma do avião. Eu discordo de ti. Eu acho que são 2 coisas separadas. Aquela cena em que ele está no avião e está a ver o brilho lá fora. Eu acho que isso é um flashback. Aquilo que ele a seguir descreve como não, eu vi uma coisa. Repara que aquilo que ele viu foi a vela do barco a fazer de para-raios, não é? Sim. E isso é parte do barco. Portanto, ele não pode ter visto isso do avião. A partir do avião, ok?
e é por isso que eu acho que são duas coisas separadas. Aquilo que é flashback, e era o puto que estava Ok. efetivamente acordado e viu o brilho. O que não quer dizer que esse brilho não fosse um rasgão no tecido do espaço-tempo que o avião atravessa para ir parar Uhum. Sim, sim, 1783 sim, sim. ou o raio que o parta, para depois voltar a seguir. Até pode ser. Mas acho que é uma coisa separada da cena da vela. Ok. Mas o facto de o puto ser o único que consegue ver cenas do futuro faz-me pensar que talvez o avião e o barco do Algesur tenham sido os dois transportados para para um momento do futuro, um momento apocalíptico do futuro. E é por isso Ok. que só o puto é que tem acesso à estrutura. Porque o puto é o único que consegue ver cenas do futuro. Acesso mental Uhum. à estrutura, Pois. ok? Porque o Algesur via cenas do futuro, não é? O Algesur o Algesur via cenas do futuro, sim, sim. Porque o Mas aí Algesur aparentemente teve uma visão do Ben com a filha. precisamente. E, mas neste caso particular, se o Algesur tivesse descrito e ele até desenhou a cena, ele aí, pronto, o Algesur não estava a representar o futuro porque ele estava efetivamente ao lado da vela do barco, né? Portanto, aí nem Ah, sim, mas precisava eu de não ser estou a um. falar da vela do barco. Estou a dizer que já vimos antes que o Algesur tinha visto o futuro, sim. Pá, se calhar, lá está. Todos estes eventos têm um cal e o cal é Uhum. o Algesur desta geração. O Cal é o Ou, Algesur de agora, é. sim. Ou se isto começar a chafurdar a valer em time travel, e eu não me importo que chafurde, porque eu gosto imenso de histórias com viagens no tempo, epá, eu admito a possibilidade do Algesur ser o Cal. Que entretanto desaparece daqui e volta lá para trás e essas coisas não me chateiam nada. E queres ver uma coisa bem interessante? Quero. É por isso que eu faço este podcast, é para estar a ver coisas interessantes. Mais um paralelismo entre o Algesur e o Cal e o facto de serem os escolhidos para ver o futuro. Sim, Eles são os únicos que não interpretam os callings de forma normal, mas desenham-nos. é verdade. É E verdade, ele é verdade. faz-me pensar que pode ser uma. Por exemplo, nós agora foi fixe para entendermos o Algesur estarmos a ver os desenhos que ele fez. Se calhar no futuro alguém vai precisar dos desenhos do Cal. E aliás já Sim, nos sim, sim. ajudaram, não é? Num futuro Sim, 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 próximo, mas estou sim. a dizer num futuro mais à frente. Portanto, se calhar estes escolhidos têm os callings assim, que o Cal nem consegue descrever em palavras, tem necessidade Uhum. de os desenhar. Se calhar também para ficar, não é? Porque senão depois não há provas nenhumas que eles viram o futuro. Yeah, yeah, yeah. Eu percebo o que tu estás a dizer, embora acho que esse paralelismo pode ter uma raiz diferente daquela que me parece que estás a sugerir. Então. Que é a seguinte: a incapacidade de colocar em palavras aquilo que estão a ver nas suas visões. No caso Uhum, do Cal, pode dever-se ao facto de ele ser uma criança, estar vivo há pouco uhum. tempo e não ter vocabulário ou compreensão do mundo suficiente para conseguir pôr por palavras o que está a ver. E no caso do Algesur, pode ser o facto de ele estar a ver coisas de um futuro que não lhe diz nada. Ok. Porque é que o Algesur representa graficamente um dragão prateado? Porque ele não tem como identificar o avião. Certo. Ok? Ou seja, sim, concordo com o paralelismo que estás a dizer que existe, acho que está muito bem visto, mas acho que pode ter uma razão diferente, pode não ser só porque são os pintores desta geração. Isto foi uma expressão na brincadeira que usámos aqui há uns episódios atrás para colar com os gajos da tribo que tinham pintado as Yeah. constelações na pedra. Eles podem não ser só os pintores desta geração, porque esse é o poder mágico deles, pode ter uma razão diferente. Mas concordo com o que estás a dizer, acho que está muito bem visto. Porque o Cal também desenha coisas tipo um bocado do dia a dia, não é? Tipo lá a cidadezinha e mais não sei o quê. Sim, sim, sim. Ainda não ouvimos a fazer assim uma interpretação de uma coisa que ele fosse propriamente incapaz de colocar em palavras. O caso do Cal é Yeah. um bocadinho diferente. Gostei muito
do significado escondido, ou mais, se calhar escondido não é a melhor palavra, mas gostei do significado, que a carga que tem o desenho de um avião, a representação de um avião como um dragão prateado. Porque, como tu sabes, eu acho muita graça teorias da conspiração e formas completamente fora e às vezes pouco científicas de explicar a realidade. E eu acredito profundamente que o criador desta série, o Jeff Drake, também gosta dessas coisas. Ok. Porque esta ideia é a base, é o suporte teórico para quase todas as teorias de Ancient Aliens. Estás a ver? É quando tu andas para trás e vais ver os escritos que hoje em dia consideras mitológicos e tentas justificar algumas daquelas coisas como, olha, aquela malta lá atrás não sabia descrever aquilo que estava a ver com os termos que nós usamos hoje em dia. Portanto, eles tinham que arranjar uma maneira, tendo em conta o imaginário que era vigente na altura, eles tinham que arranjar uma maneira de descrever o que estavam a ver. E é por isso que as teorias dos Ancient Aliens frisam o facto de, olha, quando falam de carroças no céu, ou quando falam de barcos nas estrelas, isso tem um significado que eles, coitadinhos, não conseguiam pôr por outras palavras. Eles não podiam dizer isto é uma nave espacial com propulsores e com motores e com não sei o quê, porque estas coisas não existiam para eles, estás a ver? E é muito interessante. Acho esse ângulo sempre muito interessante e gostei muito que o Al Jazur fosse agora caracterizado como esse tipo de personagem. Não é tanto um visionário, é um gajo que tenta explicar a realidade com os elementos que lhe estão disponíveis, não é? Mas sim, gostei dessa parte da história. E não sei se há mais alguma coisa que me tenha passado e que tu queres falar. Sim, só um detalhezinho. Manda vir. Reparaste no fim, no desenho final, em que vemos a cara das pessoas todas malucas, onde está a frase que procurar a cura da gente maluca, que está lá uma Sunvi. A sério? Sim. Eles focam numa cara que é tipo um desenho da cara da Sunvi. Ok, portanto é suposto acreditarmos que o Al Jazur teve uma visão do futuro aí também, sim? Sim, e viu uma Sunvi maluca. Ok. O que significa que o futuro pode ser evitável. Porque das duas, uma. Ou eles conseguem curar a doença e isso conduz à extinção representada nessa gravura, ou eles não conseguem curar a doença e, portanto, a data de morte vai acontecer. O prazo de validade expira. Exato. Ou seja, esses dois cenários não são compatíveis e, como há visões do futuro desses dois cenários, isto mostra-nos imediatamente que um dos dois tem que cair e, portanto, as visões do futuro não estão escritas em pedra. Estou a fazer a avaliação correta, Cláudia? Epá, acho que sim. Okay. Quando tu dizes curar a doença, estás a falar disto de eles estarem malucos. Sim. Eu acho que quando ele diz que a única maneira é aceitar, é porque, bem, eles devem, à falta de mais tentativas, fizeram isso e... Ou seja, como é que ele ia saber que a única maneira de... O Al Jazur. A única maneira de evitar a Death Date era aceitar os callings. Se ele não tivesse aceito os callings e evitado a Death Date. Yeah. Estás a perceber? Sim. Portanto, ele diz assim, a única maneira de sobreviver é aceitar os callings e aceitar que it's all connected e tipo, aceitas que isto é o teu destino e a partir do momento em que aceitas que não há nada que possas fazer para contrariar a Death Date, deixas de ter, estás a ver? Certo. Pelo menos foi isso que eu interpretei daquelas meia dúzia de linhas que
que o homem escreve lá nos desenhos. Uhum. Mas para ele saber isso, das duas uma, ou ele conheceu um Zeke que aconteceu-lhe a mesma coisa em menos tempo do que ele, ou ele teve que esperar para passar os 10 anos. Yeah. E a verdade é que de todos os registros históricos aos quais tivemos acesso sobre o Al-Jazur, não é nada dito sobre a sua morte. Sim, dizem que ele morreu depois, o que é razoável, porque já passaram um fartão de anos, mas não dizem quando, sim. Na verdade, não dizem que ele morreu depois. Dizem precisamente isso, que não se sabe nada sobre a morte dele. Ah, ok. Sabe-se que ele esteve 10 anos desaparecido, que quando voltou veio todo crazy louco e que a voz de Deus estava a falar por ele, mas que mais nada se sabe sobre o fim da vida dele. Portanto, tanto quanto sabemos, o Al-Jazur pode ainda andar por aí. Sim, e é assim, andar por aqui ou ter morrido 11 anos depois é um bocado irrelevante. Se passou a Death Date, alguma coisa ele compreendeu. Porque nós sabemos que ele teve o Death Date Calling. Porque eles sabiam que voltámos 10 voltas depois do Sol apenas para aprender, learn, apenas para saber que íamos morrer mais 10 voltas depois. Yeah. Portanto, eles tiveram o Death Date Calling. Yeah. De alguma maneira. E compreenderam-no, que é interessante. Yeah. Por falar em pessoas que andam desaparecidas, antes de irmos ao resto da história, há um personagem que voltou e agora desapareceu outra vez de circulação. E este foi o primeiro episódio desde que ele apareceu da última vez, que eu pensei, onde é que tu andas? É o Vance. É o Vance. E foi, até te vou dizer em que cena é que foi, especificamente. Foi. Ok, portanto o que acontece na parte da esquadra é que a Micaela, que nós já tínhamos visto no último episódio, a colocar em marcha o ataque ao Jared, lá através dos processos burocráticos, de apresentar os ficheiros e apresentar as escutas e não sei o quê, ela colocou em marcha esse ataque e vimos que a chefe da esquadra estava feita com o Jared de alguma maneira e que estava pronta para responder. Em relação a isso, tu sabes que eu desde o início que acho que ela e o Jared estão efetivamente a montar uma operação de infiltração naquele movimento de Hexers. Sim. Neste episódio, acho que o episódio foi escrito para me deixar na dúvida. Ok. Foi só escrito para mim. A verdade é... Sim. Também eles estão a ouvir o podcast e... Sim, eu sei. Mas achei isso. Achei que... Continuo a achar que ela não é uma Hexer, não tem a cabeça virada do avesso como o Simon, porque caso contrário penso que ela estaria presente nas reuniões, tendo uma posição de poder. Acho que faria visivelmente parte da estrutura, estás a ver? E não faz, portanto, e não aparece, portanto acho que não faz. Mas fiquei, acho que as coisas estão escritas para a pessoa ficar na dúvida se ela está feita com eles ou não. Acho que não está. Mas nessa cena comecei a pensar que talvez o Vance esteja envolvido nesta investigação. Mas isto foi uma sensação que eu tive. Mas depois comecei a pensar racionalmente nela e não fez muito sentido para mim. Porque o interesse do Vance neste evento todo não é na origem, não é nas consequências. Sim. Ok? E esta parte dos Hexers e dos Believers e não sei o quê, tudo isto se prende apenas com as consequências do evento. Qual é que é o efeito que estas pessoas têm na sociedade, como é que as outras pessoas que não passaram pelo evento respondem às que passaram, se aceitam ou se rejeitam, se veneram ou diabolizam, mas tem tudo a ver com consequências. E o ângulo do Vance é outro. O ângulo do Vance é descobrir efetivamente o que é que aconteceu. Pronto, se calhar para evitar no futuro, ou para aproveitar no futuro, não sabemos, mas acho que é um ângulo diferente. E portanto, embora tivesse sentido,
Foi mesmo só uma sensação, não foi... Chama-lhe um calling se quiseres. mas, mas depois racionalmente não fazia muito sentido para mim. Ok. Mas pronto, basicamente estou a sentir falta do Vance e acho que se passam muito mais episódios. Se ele não aparece no próximo, já para mim já vai começar a amargar um personagem tão importante que estava aparentemente a guiar a Samvi para um certo caminho e a tentar transformá-la num certo tipo de personagem. Essa história aparentemente caiu e portanto se não a recuperam já no próximo episódio, vou ficar triste, Cláudia. Eu acho que é assim, tens que pensar de uma maneira. Nós também não temos visto a Majora, certo? Pois não. Pronto. E eu acho que temos que pensar assim, eles perderam uma primeira batalha. Eles quem? Vance, Sanvi, Ben, Michaela, os nossos mais o Vance, perderam uma primeira batalha para com a Majora, certo? Uhum. Fizeram uma jogada e ela fez um checkmate de volta. Certo. Pronto. Roubou lá os ratinhos da Sanvi, mostrou-lhes que percebeu que eles estavam a tentar endrominá-la e basou. E eles ficaram sem saber onde é que ela estava. Eles tiveram tipo um fardão de meses para descobrir onde é que a mulher estava. Quando descobriram, ela fugiu. Pronto. Portanto, eles perderam ali uma batalha. A guerra continua a decorrer. Mas eu acho que eles tiveram que, ok, take one step back, regroup. Certo? Certo. Vamos voltar. Vamos agora, se calhar, precisamos estar um bocado low profile. Porque ela já está a par de que eles sabem quem ela é e de que estão atrás dela. Ok. Certo? Sim. Portanto, eu acho que eles precisam, incluindo o Vance, que supostamente ninguém é para saber que ele está vivo, não se pode andar assim a mostrar. Portanto, provavelmente está quietinho a elaborar um novo plano para fazerem a próxima jogada. Neste momento, como a Major está por cima, eles também não estão a contar que ela vá atacar, acho eu, e portanto é do género, ok, enquanto ela está lá a brincar às investigações, deixa estar um bocadinho e nós vamos, sossegados, sem nos expor, elaborar um plano para voltar a fazer um ataque. Ok. É a sensação que eu tenho. E acho que o não termos visto o Vance só significa que ele ainda está a elaborar sem contar a estes otários que estragam tudo. Ok. Está bem visto. Mas tirando a falta que o Vance está a fazer, agora entrando mais na esquadra, curti bué das cenas da esquadra. Aquela cena tu que não gostas nada de cenas de esquadra. Mas o que queres que eu te diga? Gostei desta. Gostei de ver os polícias a trabalhar. Estou para te perguntar isto, espera aí. Quando viste o Union Rap a primeira vez, lembraste que era o mesmo da reunião? Sim. Opá, fogo, tu reparas em tudo. O mesmo da reunião? Lembrei-me que ele tinha aparecido há uns episódios atrás a conversar com o Jared na esquadra. Não. O gajo que vai representá-la, né? Lá já do tinha sindicato. estado nas reuniões dos Xers. Sim. Não, disso não me lembrei. Pronto, era isso. Que eles depois mostram-te o flashback do Jared quando foi para ir falar com o Simon e estava lá aquele gajo a despedir-se do Simon. E eu na altura não liguei nenhuma, não reparei naquela pessoa. Até te digo mais, Cláudia. Então? Eu acho que nós não vimos essa cena. Ok. Sério? Por isso, sim, acho que sim. Acho que sim, porque o pensamento que eu tive quando vi esse flashback dele na reunião foi... eu não me lembro desta cena, portanto ela não aconteceu. Não. Mas eu sei que... Ok, uma cena que eu sei que aconteceu foi o Jared ia para falar com o Simon e estava uma pessoa a despedir-se e não sei o que, obrigado por estares aqui. Portanto, se era outro ator, também é só gozar com a nossa cara. Oh, sim, ok. Então, porque a cena assim. Aconteceu. Ou foi com aquele ou foi com o outro. Ficas como trabalho de casa, ir ver se o ator do sindicato tinha aparecido nesse episódio ou não, está bem? Eu espero que tenha aparecido antes, porque isso significa que tu não percebes que aquilo era uma cena importante. Isso é interessante. E aí pronto, aí não fomos bons alunos da série porque não prestámos atenção a esse detalhe, mas acho que é o mesmo ator que tinha aparecido a identificar-se como alguém do sindicato
há muitos episódios atrás, a ter uma conversa com o Jared na esquadra. E lembro-me porque na altura pensei, quando estava a ver o episódio, isto é uma coisa que eu quase nunca faço, que é quando estou a ver o episódio penso, gostava de falar disto no podcast, estás a ver? Uhum. Quando estou a ver o episódio, estou a ver o episódio e não estou preocupado com mais nada, estou só a curtir da cena. Mas lembro-me que essa em particular foi das poucas vezes em que pensei, não, gostava de falar disto porque achei a representação daquele personagem do sindicato depreciativa. E na altura, sem conhecer rigorosamente mais nada do personagem, achei que era desnecessariamente depreciativa, que era só uma... estavam só a meter cá para fora a ideia que eles têm de sindicatos. Estás a ver? Ok. E não curti porque os americanos não são muito amigos de sindicatos e eu acho que é uma pena, porque acho que eles fazem falta. E portanto não gostei da caracterização do personagem nesse episódio, porque parecia um bocado... assim, tipo, meio vigarista, meio... estás a ver a ideia? Tipo, aquelas pessoas um bocado oleosas. Pronto. E não curti disso na altura. Agora que conhecemos um bocadinho mais das intenções, efetivamente agora nem eu curto dele. Porque pronto, é um hexer, é um preconceituoso insuportável, é um odioso que desumaniza as outras pessoas. E portanto, obviamente, não gosto desse personagem. Mas gostei que ele tivesse aparecido e que fosse um twist que ele afinal é dos maus. E acho que essa é outra razão pela qual nós não vimos aquela cena, Cláudia. Porque se nós tivéssemos visto que este gajo do sindicato estava na reunião dos Hexers, para uma pessoa, para um espectador que tivesse estado com atenção a essa cena, perdia-se totalmente neste episódio o twist de que afinal o gajo era mau. Estás a ver? Yeah. Portanto, acho que essa cena não apareceu mesmo no outro episódio. Vamos ver, estou a ver agora a cena. Yeah. Mas gostei da construção desse personagem, gostei de como o colocam do lado da Micaela e a defender a Micaela. E... Olha. Desculpa. Portanto, episódio 8, 6 minutos, e nós vemos, sim senhora, o senhor do sindicato a despedir-se de Simon. Exatamente a mesma cena da qual o Jared se lembra, sim. Uau, boa. Então... Alguém que se gaba de prestar atenção aos detalhes e saber quando os personagens vão ser precisos mais tarde. Oh filha, a mesma pessoa que se gaba disso é a pessoa que está disposta a admitir que meteu água, sou eu. A vida é assim, a vida é feita destas coisas. Eu gosto muito porque tu és tipo, tomas bem atenção a isto e tens bem, sei lá, como vês muita televisão e este tipo de séries, prestas atenção a esses detalhes e consegues perceber quando são importantes e quando não são, o que significa que os argumentistas conseguiram surpreender-te. É verdade. E como vês, se nem a ti estragou a cena de percebermos o twist do gajo do sindicato, também não me parece que tenha estragado a muita gente. Mas sim, muito, muito bom. Props props para a série. Tiveram muito bem aí. Embora continue a achar que estão a contar, ao escreverem este episódio, estão a contar que o espectador não se lembra daquele personagem, né? Porque efetivamente é suposto ser um twist. Se tu entras no episódio a saber que o sindicalista é dos Hexers, todas as outras cenas em que ele aparece têm que ser lidas de outra maneira. Não, calma, para começar, tu podes saber que é dos Hexers, vais ler as cenas de outra maneira e vais pensar, fuck, Micaela, não confies nesse gajo, mas não sabes o que é que o Simon lhe pediu para fazer. Essa é já a primeira. Sim. Só sabes isso mesmo no bocadinho antes de acontecer. Além disso, eu não acho que estrague. Vês a cena de outra maneira. Se tiveres percebido, vês a cena de outra maneira, mas acho que é um bocado um pescar de olhos e um ok, tu mereces ver a cena de outra maneira porque percebeste. Ok. Estás a perceber? Acho que sim. ok. É um bónus. Se apanhaste, próprios para ti, que vais ver a cena de outra perspectiva. No entanto, se calhar estás o episódio todo a pensar, oh meu Deus, o que é que ele vai fazer com ela? Tipo, que está a fingir que está a ajudar, onde é que isto vai dar? Sim. É engraçado escreverem as coisas de forma a que duas fatias diferentes do público possam ler as cenas de duas maneiras diferentes. Isso é verdadeiramente interessante.
E invulgar. Cláudia, em relação à chefe da polícia, sim. qual é que era a tua sensação neste episódio quando viste? Lembras-te? Não, este já não foi assim há tanto tempo. Não. Eu lembro-me da sensação nestes episódios todos. Achavas que ela estava enfiada naquilo até ao pescoço ou como é? Não achei. Okay. Este acho que eu tive os outros episódios todos a pensar, ok, é muito provável que o Jared esteja infiltrado, mas eu não tenho certezas absolutas. Uhum. E então eu tive desde aquele primeiro em que ele corta o cabelo e mais não sei o que, até este em todos os episódios, por favor, Jared está infiltrado, por favor, Jared está infiltrado, por favor, Jared está infiltrado. Foi tipo isso. Eu estava tipo, já estava tipo a roer as unhas e por amor de Deus, Jared, diz-me que não és um Hexer e que estás infiltrado. Yeah. Neste episódio eu achei que, ok, ele está efetivamente infiltrado no sentido em que a chefe está a par do que ele está a fazer. Sim. Não achei que ela fosse uma Hexer. Okay. Acho que ela está a par em termos de investigação da polícia, mas mesmo assim fiquei na dúvida em relação ao Jared. Yeah. Porque a sensação que eu tive em todos os episódios foi: eu não tenho a certeza se ele está infiltrado ou se ele, neste momento, se está a sentir como um Hexer, mas depois de vez em quando vem à tona o bom senso, estás a ver? Sim. Tipo, como quando nós falámos, tu disseste assim, quando nós falámos da cena do incêndio e não sei o quê, sim. E tu tipo, então, mas é o trabalho dele, tipo, ele não fez mais do que o trabalho dele. Certo. E eu, exato, e foi isso que ele frisou. E agora, ok, é do género, ele até pode ser um Hexer e estar a ajudá-los, independentemente de estar infiltrado ou não, ou seja, estar com vontade de os ajudar, e no entanto não quer que a Micaela morra. Portanto, pois. O única coisa, o gesto grande que ele faz neste episódio é tipo prendê-la para lhe salvar a vida. E tipo, ok, está aqui. E tendo em conta que ele acabou de perceber que o Simon, que tinha dito que era anti-violência, afinal está disposto a matar pessoas, ainda para mais a Micaela, é natural que ele faça esse gesto. Tipo, o que não quer dizer que ele não esteja mais dentro dos Hexers do que só infiltrado. Portanto, eu confesso que em relação ao Jared ainda fiquei na dúvida. Nunca achei que a chefe fosse Hexer. Ok. Até porque o próprio Jared pode a meio ter tido um rebate de consciência e pronto, e as coisas mudam de vez em quando, mesmo para quem tem os caminhos muito bem definidos. O que eu gostei muito nessa cena final na esquadra foi que tu tens ali uma data de personagens diferentes, cada um com a sua quantidade de conhecimento diferente, cada um deles só conhece uma parte da realidade, cada um deles tem intenções diferentes. Algumas nós sabemos exatamente quais são, outras, como por exemplo o caso da chefe da polícia, nós ainda não temos sequer a certeza de quais é que são as intenções dela. Ou seja, tu tens ali aquela cena final da esquadra é uma palete com muitas cores diferentes. E o Jared consegue, com um único gesto, surpreendê-los a todos. A todos. Eles são todos muito diferentes e ele surpreende-os a todos. A Micaela não está à espera de ser presa pelo Jared. A chefe da polícia, se estiver a conduzir a investigação, não compreende porque é que o Jared está a fugir ao protocolo definido. O gajo do sindicato, que acha que o Jared está do lado dele e dos Hexers, não compreende porque é que o Jared vira a agulha naquele momento. Os gajos das investigações internas, que acham que vão levar a Micaela para outro sítio, não compreendem porque é que o colega dela de repente está a aprender. É tipo, adorei essa cena. Personagem super incompreendido ali. Só uma nota, é que eu acho que a chefe fica inicialmente surpresa, mas depois percebe, porque ele não lhe explica, ele não lhe diz o que é que vai fazer, mas ele diz-lhe, quando a chefe lhe diz, não podemos fazer nada porque eles vão levá-la para a baixa, Sim. E ele diz, ela não vai chegar, ele vê o gajo, sim. Vê o gajo do sindicato e diz para a chefe, não, ela não vai chegar à baixa. E depois vai e faz aquilo. E eu acho que ela ao início não percebeu, mas depois tipo, ficou tipo, ok, tipo, ele sabe, okay. Ela não percebeu exatamente o que é que ele estava a fazer e porquê, é isso. Mas confiou. Foi do género, ok, exatamente. ele sabe mais do que eu neste momento. Mas adorei os desenvolvimentos. Esta era uma parte da história que se tinha vindo a desenrolar quase imperceptivelmente. Nós víamos uma boca aqui, uma conversa ali,
A Micaela conversava com a partner dela, mas nada que fizesse realmente a história avançar a valer. Portanto, era algo que estava a borbulhar, tinha vindo a borbulhar no background dos episódios já há coisa de uns 3 episódios, talvez, que nós começámos a ouvir falar da leak, e depois vimos o Jared a ter acesso aos ficheiros. Este era um ângulo que não era muito relevante, mas estava efetivamente a acontecer. E ainda bem que nós nos últimos episódios até fomos falando e fomos pelo menos notando que, olha, isto aconteceu, não esquecer que isto aconteceu. Porque aqui, BAM! Culminou e adorei. Quero muito ver quais é que vão ser as jogadas de cada uma daquelas fações ali. E gostava de ver a chefe a admitir finalmente qual é que é a assumir qual é que é a sua posição, porque estou interessado. Quero ver posições mais bem definidas. Ok. Mas gostei muito e gostei da postura do Jared, e acho que neste episódio ela não foi motivada pelo drama amoroso. Acho que isto que está a acontecer agora é maior do que isso. Acho que o Jared tem noção disso, e se calhar o Jared já tem noção disso há mais episódios, e admito que possa ter sido eu a ser injusto na avaliação que fiz das ações do Jared, que achava que grande parte do que o estava a mover era efetivamente a Micaela e a relação amorosa dos dois e o querer voltar para ela e não sei o quê. E neste episódio pareceu-me que não é isso. O Jared meteu isso de parte, e agora estamos a falar de coisas um bocadinho mais importantes. Sim, eu já tinha dito já há alguns episódios que eu sinto isso. No entanto, gostava de puxar aqui uma coisa que eu disse para aí no primeiro episódio, talvez no segundo desta season, e que se calhar tu já não te lembras. Mas que agora que estamos quase a chegar ao fim, quero trazer só para irritar os nossos ouvintes, que acho que vão dizer, tipo, sério, Cláudia, outra vez. Sim. Que é, eu disse no início da season e continuo a manter, mesmo com tudo o que aconteça durante a season, da primeira vez que vi, eu cheguei ao último episódio que vi, pelo menos, ao final do último episódio que vi, portanto, à última cena que vi, a achar que o Jared e a Micaela pertencem juntos. E pronto. Sim. Por exemplo, o Danny e a... Desculpa, deixa-me só dizer. O Danny e a Grace, força. não. Eu acho que, por exemplo, acho que nenhum deles é o amor da vida do outro. É tipo, era uma relação bonita, durou. Na altura eu achei que faria mais sentido a Grace ficar com o Danny. Pronto, achei. Mas ela resolveu as coisas com o Ben e, tipo, as coisas são mesmo assim. Não estou propriamente a torcer para ela largar o Ben agora, com a criança a nascer, e ir para o Danny. Tipo, nem um pouco mais ou menos. Já a Micaela e o Zeke... a Micaela e o Jared, mesmo com a presença do Zeke e com a história, como a história da Micaela e do Zeke se está a desenvolver, da minha perspectiva, e atenção, que mesmo que eles fossem pessoas a sério, podia não ser a perspectiva deles, não sendo, pode não ser a perspectiva dos argumentistas, tudo bem, mas eu continuo a achar que eles deviam ficar juntos. Pronto. Em relação a isso, eu já te enviei uma mensagem com o site da APAV e o número da linha de apoio à vítima. Portanto... estás à vontade, agora está do teu lado, tomas a decisão que quiseres tomar quando quiseres tomar, também. Não, mas tipo, a sério. Ok, e eu já defendi aqui, naquele dia em que metemos o Jared num divã, porque é que eu acho que a Micaela é o amor da vida do Jared e ele não vai ser feliz sem ela. Mas mais do que isso, a minha sensação dentro do meu coração foi que eles ficavam bem juntos, mas tenho noção de que pode não ser isso que os argumentistas acham e querem. E como eu digo, se eles fossem pessoas a sério e a Micaela fosse minha amiga, não ia propriamente dizer-lhe, olha, devias ficar com o Jared. Acho que se ela está feliz com o Zeke, muito bem. Eu, da perspectiva de fã da série, continuo a shippar Jared e Micaela, e vou voltar a frisar até ao fim. Até ao fim, pelo menos até ao final do episódio 12, que eu não vi o 13. Eu tenho que confessar uma coisa, e acho que é a última coisa que tenho para dizer sobre esta série hoje. É que em relação à relação da Micaela com o Zeke, sabes aqueles dias em que tu acordas e pensas, hoje apetecia-me
uma refeição daquelas. Hoje apetecia-me o pequeno almoço número 7 do galeto. Sabes? Essa sensação. Sim. E depois chegas ao galeto. Bem, o galeto não foi um bom exemplo, porque todos os pequenos almoços número 7 do galeto são bons. Mas apetece-te qualquer coisa muito particular e tu estás o dia todo a querer aquilo e percebes que todo o teu dia fez sentido e vai fazer um sentido perfeito que tu acabes o teu dia a comer aquela coisa fantástica que estiveste a planear o dia todo. E depois, quando metes a primeira garfada, não te soube assim tão bem. Sim. É isto que eu sinto em relação à relação da Micaela e do Zeke. Quando ela nos é apresentada, eu sinto que isto faz sentido, eles têm imensas camadas diferentes de conexões entre si. Ele é a pessoa que ela precisa agora e claramente ficam muito bem juntos, têm química, tudo isso é verdade. E depois a relação começa. E depois tu vês o pequeno almoço fantástico com a torradinha e o sumo de laranja e vês os beijinhos e vês as noites de amor e tudo me parece vazio de significado. É, não é? Sim. Ok, ainda bem que estás a dizer isso, porque eu tive sempre receio, e continuo a ter, que a minha perspectiva em relação a essa relação tivesse bias por uma coisa, que isto acontece-me sempre que isto aparece em ficção. Eu vou dizer porque eu nunca vi isto na realidade, portanto eu não quero ofender ninguém, mas eu tenho boa dificuldade em aceitar relações de pessoas que se amam muito e que estão dispostas a um grande compromisso quando sabem que uma delas vai morrer daí a uns meses. Jesus. Tenho boa dificuldade em entender, porque a sensação que eu tenho é que é tipo um fail-safe, estás a ver? É tipo, tudo bem, a gente pode fazer o commitment que quiser, não temos que pensar que isto é para a vida toda, porque não é, porque daqui a uns meses já acabou. Estás a perceber? Estou-te a perceber perfeitamente. É do género, imagina, a Micaela diz assim, eu não tenho bem a certeza. Mas caga nisso, também é mais 6 meses. Sim. Estás a perceber? É um commitment, mas é um commitment que tu sabes que tem um prazo de duração. Sentes a mesma coisa com relações entre pessoas que sabem que uma delas vai ter que viajar para outro país? Ou é especificamente quando uma delas está às portas da morte? Depende. Não, depende. O que é que vais fazer quando a pessoa vai viajar para outro país? Vais ter uma relação à distância ou já sabes que a relação vai acabar naquele momento? Ok. Não acho que isso seja... Estás a perceber? Acho isso que é diferente, porque tu vais ter que lidar com isso de alguma maneira. Agora, quando a pessoa vai morrer, é tipo... Se a Micaela não estiver 100% confortável nesta relação, a única coisa que vai acontecer é que quando o Zico morrer ela fica triste, mas por outro lado é um alívio e segue a vida dela. Porque vai ser forçada a seguir com a vida dela porque ele morreu. Yeah. Estás a perceber? Sim. A sensação de saber isso não é um commitment... Quando tu dizes, é para o resto da vida. O resto da vida serem 50 anos é diferente de serem 5 meses. Sim, absolutamente. É só isso que eu quero dizer. Yeah. Tipo... E então eu fico sempre um bocado de pé atrás com estes amores para a vida toda quando a gente sabe que a vida vai terminar já ali. Yeah. É tipo... Eu tenho ainda uma outra perspectiva que acho que pode estar a justificar o facto da relação deles me estar a parecer um bocadinho vazia de significado, que é, e isto é uma coisa que às vezes também acontece na vida real, das pessoas a sério, Okay. que é, às vezes há um determinado ponto de ligação qualquer que faz com que duas pessoas sintam que aquela relação tem de acontecer. Ok. Às vezes isso traz uma pressão adicional e faz com que a relação nem sequer comece. Outras vezes isso faz com que se passem por cima de uma data de passos, porque as duas pessoas estão a sentir de tal forma que aquela relação tem que acontecer que há alguns checkpoints que não são ticados, há algumas red flags que são ignoradas. E eu consigo ver qualquer coisa disso nesta relação da Micaela e do Zico. Nós comentávamos há uns episódios que eles tinham avançado muito depressa, já estavam a viver juntos e têm neste momento uma relação que quem vê de fora e eles próprios se olharem para a relação que têm, ela parece uma relação de muitos anos. Têm a cumplicidade, têm-o à vontade, vivem juntos, partilham a vida toda e conhecem-se há 3 meses. Não, já há mais. 4? 6, vá.
Mas 2 deles estiveram separados. Ok. Máximo 6. Eu não sei, já perdi a contar quantas máximo semanas 6, passaram. máximo 6 porque o Zico não sabe contar calendários, não é? Máximo 6, sendo que 2 deles estiveram separados. Eu acho que a cada episódio que passa já passaram mais 3 semanas ou assim. Ok. E tendo em conta que faltam 4 episódios para o fim. Mas percebes o que eu quero dizer? Essa sensação que nós tínhamos Sim. que as coisas tinham avançado muito depressa, eu penso que pode estar relacionado com isso e acho que é um ângulo no qual eles podem eventualmente vir a pegar. A Micaela é pessoa porque ela também é um bocadinho hesitante e é um bocadinho fugidia, e acho que é pessoa para um dia se sentar e pensar, eu tenho que ter a certeza que gosto realmente de ti e não que estou contigo porque sinto que os Collings querem que eu esteja contigo. Sim. Pronto. Eu acho que e acho que os dois, o Zico e a Micaela, beneficiavam de se colocarem eles próprios sozinhos dentro de si essa pergunta e depois conversarem um com o outro sobre esse assunto. Se parte da razão pela qual estão juntos é porque sentem que os Collings os estão a forçar a estar juntos. Vou dar um rating de 7.5. Só? Sim. Só para dizer que isso é menos do que o último episódio. Sim. Foi exatamente essa a minha maneira de pensar. Ok. Quero castigá-los. Então, tenho só aqui a dizer, só para criar alguma expectativa realista para os próximos episódios. Sim. Lembras-te no fim da primeira season, quando estávamos quase a chegar ao fim e de repente os episódios ficaram piorzinhos? Sim. Pronto, é isso que vai acontecer. Estou já a avisar. Oh! Ai, tu és tão androminante. Não, estou a falar a sério, então. Não, a sério, és androminante porque andaste os últimos episódios a dizer não se preocupem que isto agora até ao fim da temporada é sempre a rasgar, é sempre a subir. Não. Conversámos sobre o conceito de crescimento. Nós conversámos sobre o conceito de crescimento. Eu não disse que era até ao fim da temporada. Desde o início, e é tipo, ali, tipo, o segundo episódio é muito bom, depois o terceiro é pior, mas é sempre a subir até ao 10. Ok. Até ao 9, que foi o que nós vimos agora. Ok. Pronto. Até ao 9 eu sabia e na minha opinião era sempre a subir. Pronto. A subir pode ser... não tem que ser estritamente crescente, está bem? Sim, pode ser crescente em sentido lato. Mas sempre assim, mais ou menos. Os próximos episódios, eu vou dizer, são muito importantes para construir, tal como foi na última season. São episódios que, quando tu chegas ao fim, tu percebes que são montes de pecinhas aqui, pecinhas ali, que são importantes para construir o final. E eu espero que aqui vamos perceber a mesma coisa, porque eu ainda não vi o final. Mas, individualmente, cada um dos episódios, eu acho que sabe a pouco. E eu estive agora a ler os sumários e a sensação que eu tenho é, se calhar até é melhor que o que eu me lembro. Mas a verdade é, eu já nem me lembrava do que é que acontecia. Ok. Portanto, é esse tipo de coisas. É giro quando vês, mas não... não fica para a história. Sim. Este ou dos monges, não é? O último do TJ, é uma coisa que eu lembrava-me. Estes aqui eu tive que ler com boa atenção o cenário, porque é que acontece neste episódio que eu já não sei. Pronto, é só dizer, não precisam de ir com grande expectativa, mas vejam a season até ao fim, porque ouvi dizer que o final é bom. Isso eu também não sei. Vamos estar cá para julgar em direto. Vai ser de certeza. Mas sim, é natural que as temporadas fazem isto, não é? Muito perto do fim, respiram fundo, é aquele... antes de superar as velas do bolo. Mas também é preciso, é normal. Porque estás a ver o que tu vinhas a dizer de que se isto continuar a subir daqui a nada estou num 13. Sim. Para tu sentires que o final foi muito bom, os outros têm que ser, os outros antes, têm que dar uma sensação que te está a faltar qualquer coisa, que é para eles te darem essa coisa no fim. Sim. Portanto, pronto. Olha, minha querida, gostei muito de conversar contigo este bocadinho e pronto, fica com um beijinho para ti. Os ouvintes que façam o que lhes apeteça. E se quiserem voltar para o próximo, voltem. Acho que vai valer a pena. E pronto. Por hoje ficamos por aqui. O que é que dizes? Sim, ficamos por aqui. E até ao próximo episódio. Então vá. Beijinhos! Beijinhos!